rapaziada, beleza? Heitor aqui para a gente dar sequência às nossas aulas de história. Hoje a gente vai continuar com a história do Brasil, Brasil Colônia. A gente vai dar sequência aí na aula que a Lara deu de período pré-colonial, falando desse primeiro contato dos portugueses com os povos nativos, desse interesse pelo pau-brasil e, enfim, vamos lá. De início, então, os portugueses têm interesse do pau-brasil aqui nas terras dos indígenas, mas isso não era o foco deles. O foco deles estava principalmente na região da Ásia, das Índias, né, com as especiarias e tudo mais. O que faz com que os portugueses mudem o seu foco para cá? Primeiro que era muito caro e demandava muito recurso e muito tempo para que essa troca, esse comércio lá nas Índias, ele acontecesse. Além disso, outros povos, como os franceses e os holandeses, começam a vir para cá também para buscar, enfim, recursos e novos territórios. Então os portugueses vão, em 1532, mandar a sua primeira expedição a fim de combater esse contrabando e essa chegada de outros povos aqui no Brasil. Então, em 1532, Martim Afonso de Souza é o encarregado de comandar uma expedição para se instalar aqui no Brasil, começar o povoamento e combater esse contrabando. Então, depois da chegada de Martim Afonso, Portugal vai estabelecer uma nova forma de comandar e de administrar esse novo território. E como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer através da criação das capitanias hereditárias. E o que eram as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias eram faixas de terra que pertenciam à coroa portuguesa e que eram doadas aos donatários, que eram responsáveis então por fazer a administração desse território. Só que as capitanias hereditárias não dão certo. Ao todo são criadas 14 capitanias e apenas 2 delas obtêm algum sucesso. Por que elas não deram certo e por que só 2 tiveram algum sucesso? Eram faixas de terras muito extensas e que eram difíceis de ser administradas. Além disso, faltava recurso para os donatários e faltava comunicação também com a coroa portuguesa. Por que só 2, então, vão ter sucesso? As 2 que têm sucesso são Pernambuco e São Vicente. E elas têm sucesso principalmente pela mão de obra escrava indígena, claro, e pela implementação do sistema de plantation. O que era o sistema de plantation e como ele funcionava? O sistema de plantation se baseava em 3 características principais. E quais são essas características? A primeira delas, o latifúndio. E o que era o latifúndio? O latifúndio são grandes propriedades de terra. Então você imagina aí uma fazendona. Uma fazendona é um latifúndio. Além do latifúndio, a monocultura. Monocultura é o cultivo de apenas um produto agrícola. Então, nesse meu latifúndio, eu vou cultivar mandioca ou milho. No caso, foi a cana-de-açúcar. Além disso, a produção desse sistema de plantation era voltada para o mercado externo. Então, o que era produzido era mandado para fora. Não tinha interesse em manter isso aqui e alimentar um mercado interno. Então, essas são as 3 principais características que compõem o sistema de plantation. Além disso, no caso do Brasil e de alguns outros lugares também, esse sistema está baseado na mão de obra escrava. No primeiro momento, mão de obra escrava indígena, e depois tem a chegada dos negros africanos escravizados. Por que vai haver essa chegada dos negros africanos e eles vão abrir mão um pouco dessa mão de obra indígena? Principalmente por causa da chegada dos jesuítas. Os jesuítas vão chegar aí nesse período também, de 1530, 1540, e eles são contra a escravização dos povos indígenas, porque eles tinham interesse de catequizar os indígenas. Eles queriam transformar os indígenas em católicos e ensinar
a cultura europeia e católica para eles. Então eles são contra essa escravização, e aí Portugal se vê obrigado a buscar outras formas de mão de obra. E é aí que vão chegar os negros africanos. Importante a gente ressaltar que tanto os indígenas quanto os africanos, desde a sua chegada, eles oferecem resistência contra essa escravização, seja por meio de resistência física ou de outros tipos de resistência, que a gente vai chamar de resistências adaptativas, como, por exemplo, adaptar a sua religião, a fazer um sincretismo, que a gente chama, que é quando, por exemplo, eles têm seus orixás, e aí eles são proibidos de cultuar esses orixás. E aí eles vão através de imagens católicas, de santos, por exemplo, eles vão rezar para esses santos, mas na verdade estão rezando para os seus orixás. A Lara vai tratar um pouco melhor disso na aula de escravidão, mas é só para a gente ter em mente que sempre houve resistência por parte desses povos, e isso é extremamente importante para 3 séculos depois, em 1888, haver o fim da escravidão. Então os africanos são trazidos, são vendidos aqui no Brasil, e aí eles vão para os engenhos, são levados aos engenhos, e a estrutura dos engenhos, que eram esses espaços, né, da lavoura de cana, ele é dividido entre a casa grande, que é a casa do senhor de engenho, onde fica ele e sua família, e a senzala, que é o espaço designado para os escravos. A lavoura de cana-de-açúcar vai dar muito certo aqui no Brasil. Por quê? A cana é um produto que é trazido da Ásia, mas ela se adapta muito bem ao solo brasileiro, à terra brasileira. E aliado à mão de obra escrava e ao mercado consumidor muito bom na Europa, ela vai ter sucesso. O açúcar, que é o produto que é derivado da cana, ele é um produto que na Europa ele tem um status. Você ter o açúcar quer dizer que você tem riquezas, porque era um produto muito caro. Então essa soma de fatores faz com que a cana-de-açúcar funcione muito bem aqui no Brasil e gere lucro para Portugal. É importante a gente falar que tinham outras atividades econômicas nesse período do Brasil colônia, além da lavoura de cana-de-açúcar. Por exemplo, a pecuária, tanto no Nordeste quanto no Sul do país. E aí essa pecuária gerava, além de alimento, força para o gado, era utilizado, né, na produção dos engenhos, além de couro, por exemplo. E a gente tinha também as drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Eram produtos nativos aqui da região, então trazidos pelos portugueses e plantados aqui no Brasil. Por exemplo, cravo, tinha castanha, enfim, tinha um produto também que eram usados como medicamentos, enfim. É importante a gente ter a noção que não era só a cana que tinha aqui. Claro, a cana era o principal, sem dúvida, baseado no sistema de plantation, na mão de obra escrava, mas a gente tinha também outras atividades. A economia da cana-de-açúcar começa a entrar em declínio no final do século XVII, começo do século XVIII. Ela não tem um fim, a cana-de-açúcar ainda continua ao longo dos períodos da história do Brasil, mas ela sai de cena como protagonista para dar lugar à mineração. Antes de chegar na mineração, a gente vai entender como que se chegou até ela, né? E esse processo de interiorização no território do Brasil se deu principalmente pelas bandeiras, que são expedições comandadas por colonos paulistas, que tinham por principal objetivo capturar, escravizar e vender indígenas, e também encontrar possíveis novos recursos para serem explorados. E eles acabam encontrando o ouro aqui na região que hoje é Minas Gerais. Além das bandeiras, outras atividades também contribuíram para a interiorização do território, como, por exemplo, as missões jesuíticas, a expansão da pecuária no Nordeste, o sertanismo, que é uma espécie de bandeiras que aconteceu na região do sertão brasileiro. E a gente vai observar nesse momento um deslocamento
do foco na região Nordeste, na produção de cana-de-açúcar, para a mineração. O ouro ele vai gerar muitos conflitos dentro do Brasil, na relação Brasil-Portugal, porque Portugal vai querer o monopólio desse recurso, né, e isso vai gerar conflitos, como por exemplo a Guerra dos Emboabas, que acontece em 1707. Portugal vai acabar permitindo, né, que as pessoas explorem o ouro aqui, desde que parte desse ouro encontrado seja repassado para Portugal. O principal imposto em cima do ouro que a gente vai ter nessa época é o quinto, ou seja, 1/5 de todo o ouro que você explorasse deveria ser de Portugal, ou seja, 20% da sua produção de ouro era portuguesa. E isso gera bastante insatisfação. Mas falar um pouquinho aqui da sociedade mineradora e das transformações que ela causa no Brasil colônia. Primeiro, as migrações populacionais para a região. Então a região, as pessoas atraídas pelo ouro e pelas possibilidades que ele oferece, vão começar a migrar em grande número aqui para a região. Isso vai fazer com que novas atividades comerciais surjam, até para poder alimentar o mercado interno agora gerado pela demanda da mineração. E a sociedade mineradora, ela é uma sociedade mais urbana. Então a gente vai já perceber essa mudança de uma sociedade rural para uma sociedade mais urbana. As pessoas vão se instalando nas cidades, então a gente vai ter médicos, professores, barbeiros, comerciantes, homens livres que exercem diferentes funções dentro dessa sociedade um pouco mais urbana. E aí outra mudança que a gente consegue perceber é que vai haver uma maior mobilidade social dentro dessa sociedade da mineração, ao contrário do que vinha ocorrendo na sociedade da cana-de-açúcar. Isso porque o ouro ele possibilitava isso, né? As pessoas poderiam explorar ali o ouro, desde que você fosse português, claro, e aí isso possibilitava uma certa ascensão. Importante a gente deixar claro que a maior parte dessa população ela era marginalizada e pobre. Então esse enriquecimento do ouro ele não reflete a sociedade como um todo. Mas em termos gerais, a sociedade mineradora do Brasil colônia ela é uma sociedade muito mais dinâmica. Tem mais diversidade entre as pessoas, entre as atividades. A informação circulava de uma maneira mais dinâmica, a cultura, a gente vai ter o barroco nas igrejas, São João del Rei é um ótimo exemplo disso, né? Mas a gente tem também Ouro Preto, Mariana, enfim, diversas outras cidades que a gente pode encontrar os vestígios desse período. Bom, como eu falei, o período do ouro é um período de bastante conflitos. E os principais pontos que geravam revolta eram a interferência portuguesa com os impostos na extração do ouro. E a gente vai ter a revolta de Filipe dos Santos, como o exemplo disse, em 1720, que foi uma revolta basicamente contra as casas de fundição. O que eram as casas de fundição? As casas de fundição foram estabelecidas por Portugal para que o ouro extraído, as pepitas de ouro, fossem fundidas e aí eram feitas as barras de ouro, elas recebiam a marca da coroa portuguesa e aí Portugal retirava sua parte e deixava a parte com o minerador. E aí isso gerou a revolta de Filipe dos Santos e foi também um dos motivos para desencadear essa insatisfação que leva, por exemplo, à Inconfidência Mineira em 1789. Bom, galera, caminhando aqui para o final da nossa aula, eu vou falar um pouquinho agora do Marquês de Pombal, que foi um primeiro-ministro português responsável por tentar modernizar um pouco as estruturas do Estado português e administrar melhor tanto a metrópole quanto a colônia. Ele foi primeiro-ministro entre os anos de 1750 e 1777 e um dos objetivos dele também era tentar reduzir a dependência que Portugal tinha, a dependência econômica que Portugal tinha a outras nações, como por exemplo a Inglaterra. Bom, o Pombal então ele é responsável pela centralização administrativa do Brasil. Ele passa a capital, que era antes em Salvador, para o Rio de Janeiro,
e ele acaba com as capitanias hereditárias. Com isso ele centraliza e também traz a capital para mais próximo da atividade econômica mais forte daquele período, que era a mineração. Outra coisa que o Pombal faz é expulsar os jesuítas. Então ele expulsa os jesuítas do Brasil, e ele também cria novas casas de comércio. Ele cria as casas de comércio do Grão-Pará e Maranhão e de Pernambuco e Paraíba. Essas casas eram responsáveis por monopolizar a produção do recurso da região e melhorar o controle do Estado português sobre elas, além de fiscalizar melhor também a atividade mineradora. Pombal, né, vem influenciado por alguns dos ideais iluministas, e ele tenta então dar essa modernizada no Estado português e centralizar também para que Portugal tivesse maior controle sobre a colônia. Em 1777, o Pombal deixa de ser o ministro, se não me engano ele morre nessa data, mas nesse período o Brasil já vinha atravessando diversas revoltas e insatisfações com Portugal, e inclusive a presença do Pombal e essa tentativa de centralizar o Estado acaba por aumentar ainda a insatisfação, porque Portugal passaria então a ter mais controle sobre a metrópole, sobre a colônia, perdão. E aí as revoltas vão aumentando. Em 1822 o Brasil vai se tornar independente, nesse processo que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, tanto das revoltas quanto da independência, na próxima aula, mas por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Então agora eu vou repassar os pontinhos aqui da aula que eu acho importante a gente fixar bem. E são eles o sistema de plantation, que eu acho importante a gente saber isso, que consiste no latifúndio, né, na grande propriedade rural, na monocultura, que é a cultura de um produto só, e voltado para o mercado de exportação. Além disso, a gente saber que todo esse período do Brasil colônia, ele é fundamentado, a base dele está na escravidão. Então é uma sociedade escravista, tanto no período do auge da cana-de-açúcar, quanto no período da mineração. Então isso é uma coisa que não se altera da passagem da cana para a mineração, ao contrário, por exemplo, da mobilidade social, que há uma flexibilização, há uma maior mobilidade no período da mineração. Outra coisa que eu queria deixar aqui também é sobre os bandeirantes. Isso porque durante muito tempo a historiografia pintou os bandeirantes como heróis portugueses e desbravadores, que estavam lá atrás dos ideais portugueses de buscar riquezas e enfim. Só que, na verdade, não era bem assim. Como eu falei, o principal interesse dos bandeirantes era escravizar e vender indígenas, então muitos morreram durante esse processo. E as bandeiras também... Foi mal, a motinha passou aqui. Mas então as bandeiras elas não eram feitas apenas pelos colonos paulistas. Muitos indígenas participavam também, muitos indígenas escravizados também participavam das bandeiras. Então a gente precisa desmistificar um pouco essa imagem criada em cima dos bandeirantes de grandes heróis, sendo que na verdade não era bem assim. A gente precisa ter um olhar um pouco mais atento para isso. E no mais é isso, pessoal. Agradeço aí ter chegado até o final da aula. Muito obrigado. Qualquer dúvida, sugestão, é só falar. Vou deixar uns exercícios também lá no grupo, colocar o gabarito bonitinho. Qualquer dúvida é só vir falar comigo. E é isso. Se cuidem, lavem as mãos, bebam bastante água. E é isso. Um beijo.